No capítulo anterior, o embate mental contra Aka Howler chega próximo ao fim, com Jodio, Dragona e Charming deixando Howler completamente sem saída, a não ser passar as valiosas terras da encosta norte do Hualalai pro nome deles. Enquanto isso, o Paco e o Sag finalmente chegam à escola em busca da Mary May, que havia deixado uma mensagem secreta de ajuda a eles. Nesse momento, tivemos um vislumbre do passado do Paco, onde seu pai abusivo foi traído pela máfia e deixado para apodrecer na prisão. E então Mary May, entre muitas aspas, acaba salvando o Paco, se tornando uma figura extremamente importante na vida dele. Mas voltando pro presente, Ningbo e Lain Shabeng acabaram sequestrando ela. E agora, 2 meses depois, finalmente chegamos no capítulo 25. Um dos capítulos mais tensos até o momento. Com o interrogatório sinistro da Lain Shabeng, a batalha finalmente se aproximando e o mais foda de tudo, a volta da Dark Determination em Jojo. Um momento em que o personagem larga toda a sua humanidade e se torna um assassino a sangue frio em prol de atingir o seu objetivo. E que nesse caso, é lógico, salvar a vida da Mary May. Mas antes de começar, se inscreve aqui no canal e curte o vídeo para me ajudar a crescer aqui no YouTube. E caso queira apoiar o canal financeiramente, agora você pode se tornar um membro e ganhar alguns benefícios. E também tem o Discord do canal. Caso você queira entrar para papear sobre Jojo ou fazer amizades, vai ser muito bem-vindo. Agora, sem mais enrolação, fiquem com esse capítulo incrível. O capítulo começa mostrando a entrada da boutique Iko Iko, a loja de fachada de Mary May. O Sag e o Paco tinham acabado de chegar às pressas, e então revela que o Paco despertou a Dark Determination. Ninguém ficaria em seu caminho na busca de salvar sua chefe. Mas no banco de trás, ele nota o desamparo de Usagi diante da situação. Ele nunca teve amigos sua vida toda, mas Mary May era a única pessoa que chamava ele de bom garoto. Se ela morresse, ele não saberia mais em quem confiar. Ela era a única pessoa que parecia se importar de verdade com ele. O Paco então se aproxima mais querendo conversar. O Sag não precisava se forçar aquilo. Ele não tinha nada do que se envergonhar. A relação que eles tinham naquele momento era só uma forma de ganhar dinheiro. Se ele não conseguisse suportar, então poderia desistir. Ele não precisava acompanhar, poderia simplesmente cair fora. E ele não precisaria sentir vergonha nenhuma daquilo. Depois que passasse por aquela porta e entrasse na boutique, passariam por momentos difíceis. Sua adolescência e sua vida pagariam um preço alto se entrasse lá. Mas o Paco completa, dizendo que tinha certeza que algum dia ele arrumaria bons amigos. Ele toca no ombro do Sag e diz para não se preocupar. Mesmo que desistisse, ele ainda garantiria uma parte dos bens do Howler para ele. Não seria o valor completo, mas não deixaria ele sem dinheiro. O Sag, ainda tremendo e chorando, diz que ele não estava falando de desistir, e sim em como algo tão horrível poderia ter acontecido com a Mary May. Mas se eles se apressassem e chegassem a tempo, poderiam reimplantar os dedos perdidos dela, que ele havia guardado em um copo com gelo para preservar seus nervos. Aqueles caras que tinham sequestrado sua chefe eram uns merdas, e ele iria matar eles para valer, sem remorso algum. O Paco parece se sentir um pouco orgulhoso dele, e então decide entrar pelos fundos, enquanto o Sag guarda uma arma na sua calça para dar um fim nos inimigos. Do lado de dentro, Lain Shabeng dava uma olhada naquela loja, enquanto Ningbo fica de olho em cada canto. A Lain fala com a Meryl que se ela abrisse uma loja na rua principal de Waikiki, é garantia que os negócios cresceriam, mas ela se mantém de boca fechada, com um pano nos dedos tentando estancar o sangramento das feridas. Enquanto isso, os dois vão até uma porta guardada com um código. Ningbo chega próximo e encosta na maçaneta, ativando seu stand e inflando ela como um balão. A maçaneta então explode, abrindo a porta para os dois mercenários. Lá dentro, levanta a Mary May junto, eles dão uma boa olhada naquela sala, vendo que parecia estar simplesmente vazio. Lá então, chega bem próximo dela, mostrando uma gravação que fez no começo do interrogatório. Ela decide simplificar as coisas, só perguntas de sim ou não. Ela poderia ficar quieta, mentir ou omitir, mas só estaria arrumando mais problemas a si mesma. Ela começa a mostrar uma gravação do começo do interrogatório, onde mostrava uma foto do Paco Laburantes e perguntava onde ele estava. Mas como ela se mantém em silêncio, os nematóides surgem no óculos de Lain Shabeng, mostrando que a Mary May estava escondendo algo. O seu medo era tanto que os vermes quase saltavam de lá. Ela oferecia um lenço a Meryl enquanto Ningbo gravava a cena, falando que ela deveria responder suas perguntas. Mas então, esse é o momento em que o Ningbo usa seu stand e começa a tortura, explodindo os dedos dela. Então, com aquela ameaça, ela mostra o que aconteceria caso não colaborasse. Eles foram até a boutique por ela dizer que aquele era seu esconderijo da diretoria, mas agora que chegaram, não viram ninguém. Então perguntaram novamente aonde o Paco Laburante estava. Ela tinha feito outra pergunta, então os nematóides voltam e desapareceram de vez. A Mary May não estava omitindo a verdade, ela realmente não sabia onde ele estava. Ela então se vira pro Ningbo e pergunta o que tem atrás daquele painel com os desenhos de moda. Lá, eles encontram um armazém com várias caixas. Os dois então agora vão vasculhar aquela parte. Segundo a Lain, naquela área teria alguma porta secreta escondendo algum quarto. Ela pergunta a Meryl do porquê teria feito um quarto secreto em sua boutique, e avisa que estava em maus lençóis, seus erros viriam à tona, e então faz uma próxima pergunta: quantas pessoas estariam escondidas naquele quarto?
Então, quando supõe ter duas pessoas, os nematóides de seus óculos saltam novamente. A Mary May não precisava revelar nada. Seu medo já era toda a prova que precisavam. Então aponta o dedo para a área que suspeita que o quarto esteja escondido. E quando vira para o local certo, descobre que dessa vez estava debaixo dos pés deles. Os dois vão correndo até o escritório e vão direto para o tapete, tirando ele e revelando um alçapão. Ela se prepara para abrir, fazendo uma contagem regressiva. 4, 3, 2... Até que então, a Mary May finalmente abre a boca, perguntando calmamente se os dois foram até lá pelo dinheiro, e sobre como seu alvo eram os 50 bilhões de dólares de Aka Howler, revelando toda a fortuna envolvida e como tinham todos os meios de obter esse dinheiro. Os dois mercenários ficam paralisados com aquilo. Os nematóides chegam a assumir os óculos de Laen, mostrando que dessa vez, Mary May não sentia mais medo. Ela dizia que os 50 bilhões eram verdade, mas agora, o quanto aqueles dois receberiam por esse trabalho, ela já não fazia a menor ideia. Mas se abrissem aquela porta, encontrarem o que estava escondido no porão e contatar Aka Howler, os 50 bilhões iriam se transformar em um zero. Isso significaria que aqueles dois também se tornaram zeros, ou seja, não deveriam reportar. O Ningbo acredita que aquilo tudo era um blefe. Ele manda não confiar nela, acreditando ser tudo uma mentira. Então abre de uma só vez o alçapão, revelando lá dentro a Luluzinha comendo batatinha e lendo uma revista tranquilamente. Ela só olha para aqueles dois parecendo não se importar muito. E lá no fundo daquele quarto secreto, eles veem o corpo de Yokohama deitado numa maca de hospital sobrevivendo por aparelhos. O Ningbo se vira rapidamente, então começa a atirar sem parar na direção da porta do escritório. O Paco Laburantes estava ali de alguma forma, e a Mary May, com um sorriso no rosto, parecia saber bem disso. E então, naquela sala, o Paco aparece usando seu stand para se grudar no teto, enquanto se prepara para dar um ataque surpresa na cabeça de Ningbo. E a partir daí, o capítulo termina. Esse capítulo foi simplesmente incrível. Eu amo como o Araki consegue construir tanta tensão nas cenas. Foi agoniante pra um caralho a forma que ela bem interrogava a Mary May pra descobrir se ela tava mentindo ou não. Acho que Jojo é o único mangá que a gente vai ver um interrogatório tão sinistro com uma policial usando vermes que sentem cheiro de medo. E puta merda, que stand nojento. Deu uma sensação horrível os nematóides dela quase pulando do óculos. Mas de certa forma, eu achei bem genial a forma que ele foi utilizado pra tirar respostas. Só é uma pena que agora a praga do Ningbo estourou de novo os dedos da Mary May. E falando nele, o cara tem um stand bem interessante. É algo bem simplesinho, as coisas incharem como um balão e depois explodirem, mas perigoso num nível absurdo. Uma parada muito foda que a gente vê é a importância da Mary May na vida do grupo. Ela é tão importante que o Paco até despertou a Dark Determination com o objetivo de salvar ela. E o Sag mal conseguia imaginar sua vida se perdesse ela. Eu realmente gosto muito da Mary May, mas sendo sincero, eu não confio tanto assim nela. No começo, eu realmente imaginava ela como uma mãezona, tipo um Butcherati da vida. Mas agora, eu enxergo ela como uma representação perfeita de como ele seria se fosse alguém mau. Eu vou comentar mais por cima, porque eu ainda quero fazer um vídeo sobre teorias, e isso que eu vou dizer vai estar lá no meio. Mas a Mary May, ao contrário do Butcherati, que salvava a vida dos membros e os tratava como uma família, ela recrutou o grupo quando eles eram menores e numa situação de muita vulnerabilidade. Ela sabia de tudo que a mãe do Jojo e da Dragona estava passando, a forma como o Paco tinha ficado isolado e endividado pelo pai, e como o Sag se sentia sozinho e excluído. No fim de tudo, eu enxergo essas coisas como uma puta de uma manipulação, e eu acho que isso traz uma construção de personagem muito foda pra Mary May. Ela ainda conseguiu manipular Laen Shabeng pra um cacete com todo aquele papo dos 50 bilhões virando um zero. Ela usou a tática genial de mudar a opinião de um mercenário com a ideia de que uma quantidade gigantesca de dinheiro fosse desaparecer, além da resistência gigantesca dela naquele interrogatório. Com toda a pressão que estavam fazendo, ela não abriu a boca em momento algum pra dedurar o Paco. Ela é uma das mulheres mais fodas de Jojo, e eu espero que no próximo capítulo finalmente seja revelado seu stand. Agora, falando sobre o Sag, meu personagem favorito, eu acho que no fim ele e o Paco vão acabar se tornando bons amigos. O mangá começou com o Paco parecendo que odiava ele, e agora nesse capítulo a gente viu praticamente consolando ele. Na minha opinião, o Sag é um dos personagens mais diferentes que já teve em Jojo. A maioria dos personagens tem um emocional muito forte, eles têm suas cenas emotivas que mostram o outro lado deles, mas no geral, a gente percebe que eles são resistentes demais nessa questão. Agora, o Sag ele não tem uma inteligência emocional muito forte, tipo quando ele mal conheceu a Dragona e já se apaixonou por ela. Também se quebra muito facilmente quando vê que algo deu errado, e ainda é alguém que tem bastante medo. Mas deu pra notar nesse capítulo que ele tá tendo uma puta evolução. Ele teve a coragem de pegar uma arma e querer ir pra cima dos dois. Além de que essa fraqueza dele é compensada pela inteligência, e isso é algo que a Mary May sabe bem que ele tem. Ela não teria recrutado ele ou chamado de bom garoto à toa. Ele foi o primeiro a desvendar o poder da lava no começo do mangá, além de ter conseguido perfurar o próprio pulmão pra drenar líquido dele e ter explicado perfeitamente o que estava acontecendo dentro do próprio corpo quando foi atacado.
Ele e o Paco, na minha opinião, são uma dupla incrível, se complementam muito bem. Agora, algo que eu rachei o bico nesse capítulo foi quando a Luluzinha apareceu. Essa menina é que nem a Jolene, é mais macho que muita gente. O Ningbo chegou abrindo a porta do esconderijo que ela tava e a menina só olhou pra ele tacando foda-se. Eu ri tanto quando eu vi a cara dela nessa cena. Ela só tava lá de boinha, lendo uma revista e comendo, aí do nada chega um bombeiro com uma puta de uma arma virada pra ela e ficou pouco se fudendo. E agora, por último, eu tenho uma teoria do que o Paco planeja fazer no próximo capítulo. Como a gente viu, ele parecia estar segurando o chapéu do Ningbo e se preparando pra dar um porradão no coco dele. Não sei se vocês se lembram, mas no arco do Charmin Man, Paco usou um ataque que ele parecia vibrar os músculos e então passou isso pro adversário. E é isso que eu acho que ele planeja fazer, só que nesse caso vai mandar a vibração direto pra cabeça ou pro cérebro do Ningbo, o que provavelmente vai matar o Kaba na hora. Mas como em Jojo nada é fácil, eu acho que só de tocar na cabeça dele, o Ningbo vai conseguir ativar o seu stand e explodir uma parte do braço dele. Mas então, eu acho que isso era tudo que eu tinha pra comentar desse capítulo. E muito obrigado ao Noev por se tornar um membro aqui do canal, isso é um puta de um apoio pra mim. E muito obrigado também por terem assistido até aqui, isso também me ajuda demais. Era isso e até o próximo vídeo. Amo vocês!